Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gálatas, o único evangelho, o Evangelho de Cristo. Mensagem de número 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Leitura da Bíblia, Gálatas 5, versículos de 1 até 12. Queridos irmãos, nós ainda estamos muito impressionados com a história de Abraão. Eu não sei se vocês estão, mas eu estou muito impressionado. Eu creio que ainda dá para nós extrairmos mais alguns princípios para nós hoje sermos aqueles que têm o coração de fazer a vontade de Deus e concluir nesta era a sua vontade, o que ele tem que fazer, e sermos esses trabalhadores de última hora, cooperando com o Espírito para a sua obra. Eu acho muito importante nós termos o mesmo coração de Abraão, porque Abraão, no meio de uma geração idólatra, em que todos viviam de uma forma religiosa, interesseira, adorando a outros deuses. Você vai dizer, mas de onde você extraiu isso? Está em Josué 24, versículo 2. Josué 24, versículo 2, que diz o seguinte: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Abraão, de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então, esse versículo, o versículo 2, deixa claro que a geração em que Abraão vivia era uma geração que adorava outros deuses, adoravam a ídolos. E em Isaías 51, versículo 2, nos confirma, 51, versículo 2, que na geração de Abraão não havia um segundo homem que buscasse o Deus verdadeiro. Isaías 51, versículo 2 diz assim: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele, preste bem atenção, era ele único, quando eu o chamei. Quando Abraão foi chamado, ele era o único o quê? Único que buscava a Deus. O abençoei e o multipliquei. Então, com esses dois simples versículos, não quero gastar mais tempo, mostra-nos que na geração de Abraão todos eram adoradores de ídolos. E que princípio tem um adorador de ídolos? Um adorador de ídolos adora os ídolos não porque gosta de ídolos, mas busca um favor pessoal, para que esse ídolo, que tem um poder sobrenatural, poder ajudar a atender
o seu pedido, a sua necessidade, ou seja, na busca da prosperidade de riquezas materiais, ou seja, em alguma outra necessidade ou interesse pessoal. Então, os adoradores de ídolos são todos interesseiros, são todos buscam, né, adoram ídolos buscando uma vantagem pessoal, seja pelo seu futuro, pela sua família, pela sua saúde, né? Irmãos, assim são os adoradores de ídolos. Portanto, irmãos, você jogando no aspecto inverso a isso, nos ajuda Abraão para mostrar que Abraão era o único que buscava o Deus verdadeiro. Em outras palavras, quem busca a Deus verdadeiro não busca pelo interesse próprio. Ele só quer encontrar o Deus verdadeiro, todo-poderoso, que criou os céus e a terra. E no momento em que você encontra esse Deus que criou os céus e a terra, e Ele é todo-poderoso, você não precisará pedir mais nada. Você não precisará pedir pela felicidade, pela prosperidade, pela cura, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. Então, esse era o coração de Abraão. E isso, primeira lição, nós não buscamos a Deus, nós aqui, que conhecemos a Deus verdadeiro, nós não buscamos a Deus por algum interesse pessoal. Nós buscamos a Deus simplesmente porque Ele é o Deus que nos criou e que nós queremos servi-lo, amá-lo, certo? Consagrar a nossa vida a Ele. Então, esse coração puro que Abraão tinha, é necessário que todos nós tenhamos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Abraão... Por causa disso, eu na live de quinta-feira também, de sábado, ontem, né, especialmente de ontem, eu mostrei para vocês lá quando Deus abençoou a Abraão, quando ele passou por Egito, aconteceu alguma coisa lá que Deus o fez extremamente rico, e com o seu enriquecimento de tabela, o seu sobrinho Ló também ficou rico. Só que Ló não tinha o mesmo coração de Abraão. Abraão tinha um coração puro, o seu coração não estava nas riquezas terrenas, não estava, né, alguém que possui bens, gado e rebanho. Não, o coração dele não estava aí. Ele só queria servir e ser útil ao Deus verdadeiro. No entanto, Ló não tinha esse coração, e Ló logo se perdeu com isso, e ele teve o seu rebanho, o seu grupo de pastores, paralelamente a de Abraão. Irmãos, com essa ambição, vamos dizer assim, de Ló, não puderam mais conviver juntos. Não cabia, a mesma terra não cabia mais os dois. Então Abraão disse: escolhe a terra, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, né? Então você escolhe primeiro. Imagina só, o seu sobrinho, né, Ló, ele saiu, né, de Harã, porque o seu tio trouxe, né, e ele enriqueceu-se graças a Abraão, e ele deveria pelo menos honrar o seu tio, que é mais velho, e permitir que o seu tio escolhesse primeiro a terra. Não, ele atendeu, né? Ele ouviu o que seu tio falou e escolheu primeiro, e escolheu a campina de Jericó, e foi se mudando as suas tendas até Sodoma, e Abraão ficou com a terra montanhosa, que é justamente a terra boa de Canaã, que Deus havia prometido dar para ele. Então isso mostra, irmãos, o coração de Abraão não estava nos bens materiais, não estava nas coisas da terra. E logo em seguida nós vimos que Ló foi
levado em cativeiro na guerra entre 4 reis, lutando contra 5 reis que se rebelaram contra o rei de Elão, Quedorlaomer, e foram derrotados. E quando foram derrotados, na derrota incluía o rei de Sodoma e de Gomorra, e Ló e todos os seus bens foram levados em cativeiro. E Abraão, com 318 homens, ele conseguiu resgatar Ló e trouxe todo o despojo de volta. E o rei de Sodoma disse: você só me dá os homens, você pode ficar com todos os despojos, né? E Abraão disse o quê? Vou ler aqui, né, em capítulo 14, né, versículo 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manre, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Eu não quero nada para mim. Irmãos, era uma oportunidade de Abraão se tornar ainda mais rico, mas ele não tem apego às coisas materiais, porque ele tem o Deus Criador dos céus e da terra. Irmão, hoje é a mesma coisa. Se você tem um Deus Criador dos céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso que apareceu a Abraão em Gênesis 17, El Shaddai, irmãos, você não precisa de mais nada. O seu coração não precisa ambicionar ter bens, ter patrimônio. Deixa por conta desse Deus, né? Abraão só queria servir a Deus. Por isso, em Hebreus capítulo 11, deixa claro que Abraão, ele não buscava as coisas aqui na terra, porque o mesmo Deus que prometeu dar-lhe a terra, e quando ele partiu, ele não viu a promessa ser cumprida. Ele não ganhou um pé na terra que foi prometida a ele. Então isso mostra que ele aspirava a uma pátria superior, uma pátria celestial. Irmãos, esse é o coração que Deus precisa para a sua igreja dos últimos tempos, para nós podermos lutar pelo reino de Deus e trazer o Senhor de volta. Você tem esse coração? Desapego às coisas materiais. Graças a Deus, irmão, o Senhor está pouco a pouco, né, conseguindo ganhar o nosso coração, né? E outra coisa, irmãos, é o que vou falar hoje, né? O título é: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Irmãos, nós não somos um grupo religioso regidos pelas leis religiosas. Irmãos, hoje nós somos libertados por Cristo para viver em liberdade do Espírito. Portanto, irmãos, os adoradores de ídolo têm os seus rituais, tem suas regras religiosas, mas, irmãos, nós não seguimos a essas regras religiosas. Nós seguimos, precisamos da liberdade para o Espírito nos guiar através da sua palavra, e o Espírito, ele é como o vento que sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é também todo aquele que é nascido do Espírito. Portanto, irmãos, nós precisamos dar liberdade para o Espírito, trabalhar entre nós, não encontrar em nós resistência. Por isso, essa mensagem de hoje vai nos ajudar. Mas antes de tudo, eu precisava dar essa palavra sobre o coração de Abraão, e eu quero complementar com João, capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorem o Pai
em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Irmão, nós precisamos adorar Deus em espírito e em verdade, não em religião, não em tradição, não em maneira convencional. Nós precisamos adorar Deus, irmão. Por isso, irmão, seja tudo que você fizer para Deus, tudo que você, durante toda a sua vida, todo o seu serviço a Deus, irmão, nós precisamos fazer as coisas em espírito e em genuinidade. Precisamos ser genuínos. Cantar louvor, eu preciso cantar com genuinidade. Servir os irmãos, eu preciso servir, né? O meu serviço tem que ser genuíno, algo que sai do meu coração, que sai do espírito. Amar a Deus, servir a Deus, em outras palavras, nunca cair em regras religiosas, em hábitos, em tradição, no que é convencional. Irmãos, facilmente o homem cai. Irmãos, nós somos sempre nos renovar no nosso espírito e sempre servir ao Senhor, né, para que o espírito tenha liberdade, né, para nos levar adiante. É por isso também, irmãos, que o Senhor levantou um grupo de adolescentes. Não sei se vocês perceberam que o Senhor deu uma energia especial aos nossos adolescentes, porque eles passaram a amar a palavra, eles têm uma reverência à palavra de Deus de uma maneira muito especial. Seria uma faixa etária que não teria, né, nenhuma atração pela palavra de Deus. Isso deveria ser uma geração apática para com a palavra de Deus, mas não, Deus fez um trabalho, fez uma coisa maravilhosa entre nós. Hoje, irmãos, não só os adolescentes, nossos pré-adolescentes, as nossas crianças em casa hoje, vendo os pais, né, assistindo a live, vendo os pais fazendo grito de guerra e imersão na palavra, irmão, nossos bebês, crianças, pré-adolescente, adolescente, todos eles já, parece que já tem uma coisa que eles têm uma reverência especial à palavra de Deus. Eles, né, têm uma facilidade de na simplicidade, o Espírito tem liberdade de atuar. Nós ouvimos tantos testemunhos, irmãos, parece que está até aqui adolescente que numa dessas saídas do Vem e Vê, né, parece que entrou até numa missa, isso, e pegou microfone e começou a fazer grito de guerra. E também foi, acho que esses dias ainda, né, onde foi agora? Aqui? Hein? São João da Boa Vista, certo? Os nossos adolescentes foram para a praça e naquela praça estava uma performance esquisita de LGBT, coisas horríveis, e nossos adolescentes não tiveram medo, não. Os adultos não teriam essa coragem. Eles subiram ao palco, pegaram o microfone e fizeram um grito de guerra. Quem estava na praça, eles agradeceram por essa mudança de ambiente, né, de uma coisa horrível para uma coisa saudável, cheia de vida. Também, acho que ontem, foi aqui mesmo, aqui na região de... Onde foi? Não, aqui em Americana, não é isso? Americana, certo? Acho que foi quando? Sexta ou sábado? Não é sábado? Sábado, certo? Eles foram para uma praça também. Ali estavam 2 grupos cristãos bem estruturados, tal, e estavam ali com bastante estrutura, fazendo as coisas deles, e de repente nossos adolescentes sem nada, sem estrutura nenhuma, né, começaram a fazer grito de guerra,
aí que atraiu, né, todo aquele pessoal. Irmãos, por que isso, irmãos? Pela simplicidade deles, pelo amor à palavra, o Espírito está tendo liberdade. Por isso Jesus disse em Mateus 18, se não vos converterdes, né, e não vos tornardes como uma criança, não poderão entrar no reino dos céus. Por isso, irmãos, o reino dos céus é tomado por aqueles que, né, têm simplicidade e humildade e seguem a direção do Espírito, né? Então nós adultos vamos aprender, né, com os nossos adolescentes nesse aspecto. E por outro lado, nós precisamos dar todo apoio, irmãos, usar essa energia juntamente com os capitães, os intendentes, né, vão usar essa ferramenta para emancipar várias igrejas. Hoje de manhã eu fiquei muito contente, não, irmão, de Itaquaquecetuba, né, com a ajuda da Casa de Adolescentes de São Paulo, emancipou uma igreja lá. E também São Vicente, né? Tanto tempo a gente estava preocupado com São Vicente, graças a Deus, né, chegou o tempo de vida. Isso, graças a Deus, isso, irmão, várias regiões aqui, região de Sumaré, Hortolândia, Americana, né? Me ajudem, fala. Limeira, Piracicaba. Ô Roberto, tem medo de falar? Vamos. E aqui mesmo, Baixada Santista, São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos, chegou a vez de Guarulhos, hein? Próxima conferência para 1000 pessoas lá, hein? Sorocaba, Itaquaquecetuba, já falei. Irmãos, que maravilha. Poço de Caldas, maravilha. Vocês estão aí, hein? Hein, Lique? Cadê os irmãos? Onde estão os irmãos? Levanta. Maravilha. Irmãos, quem que fez esse trabalho? É o Espírito. Estão desesperados, né? Vale do Paraíba, São José dos Campos, Jacareí, Campo do Jordão, Taubaté. Irmãos, chegou o tempo de vida. Mas, irmãos, nós precisamos usar o TCI, tropas, capitães e intendentes, e dar liberdade para o Espírito operar. Ele quer ganhar toda a terra. Chega, irmãos, daquela cidade que tem poucos irmãos, e passa ano, entra ano, nada acontece. Não, agora, né, o Espírito quer mover-se nessas cidades, levantar essas cidades. Irmão, nós vamos levantar um exército para proclamar o nome do Senhor, para trazer o reino do Senhor de volta aqui nessa terra, tá bom? Não é pela nossa força, não temos força. Bom, vamos para a mensagem, vamos lá. Capítulo 5, né, de Gálatas. Eu vou ler os 4 versículos primeiros. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O pano de fundo desse livro é que os Gálatas foram os primeiros a ganharem a graça, quando o Espírito Santo levantou a Barnabé e a Saulo em Antioquia
para a sua obra. E foi a primeira região que ganhou a graça. Paulo e Barnabé foram até Antioquia da Pisídia e foi até Icônio, Listra e Derbe. Ali levantou com muita dificuldade, com perseguições e muito sofrimento, mas as igrejas foram levantadas ali. E essas igrejas ganharam, pela verdade do Evangelho, ganharam a vida de Deus, e eles eram igrejas muito saudáveis, e eles amavam o apóstolo, e apóstolo Paulo foi ali com enfermidade, provavelmente nos olhos. Eles eram capazes de arrancar seus próprios olhos para ver Paulo curado. Então, tal era essa relação saudável, entre as igrejas ali e com o apóstolo. Só que, passado um tempo, os judaizantes de Jerusalém ou da Judeia foram até essa região para dizer o seguinte: não basta crer em Jesus para ser salvo. Para ser salvo é necessário também circuncidar-se segundo o costume de Moisés. Irmãos, isso não é a verdade do Evangelho. Esse é o outro Evangelho. Aí, de novo, o inimigo de Deus estava levando aquelas igrejas que ganharam a liberdade em Cristo e de repente serem escravizadas para a prática da religião, a prática da lei, a prática da observância da lei de Moisés. Por isso, esse era o pano de fundo, com que Paulo escreveu esse capítulo. Então, se aqui fala, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Irmãos, a cruz de Cristo é o centro do Evangelho de Deus. Sem a cruz, irmãos, não haveria salvação, nenhuma esperança para o homem. O homem, ele caiu no capítulo 3 de Gênesis por uma desobediência à palavra de Deus. Deus disse a Adão: não comereis da árvore, do conhecimento do bem e do mal. No dia em que você comer, você vai morrer. Aí a serpente vem e engana Eva, dizendo que Deus, ele certamente, vocês podem comer que não vão morrer, porque Deus não quer que vocês sejam como Deus, conhecedores do bem e do mal. E Eva caiu na conversa, no engano, no engodo de Satanás, comeu da árvore que Deus disse para não comer, e por essa desobediência, está em Romanos capítulo 5, pela desobediência de um homem, todos se tornaram pecadores. E assim o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só homem, e a morte veio atrás do pecado, e a morte passou para todos os homens, e a morte reinou depois da queda do homem. Olha só que tristeza, E, irmãos, e o homem, o homem agora comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, tem um conceito básico do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal, e o homem agora então vive por essa árvore, não mais pela árvore da vida que Deus havia preparado para o homem viver pela vida de Deus, mas o homem preferiu ter uma capacidade de discernir o bem e o mal. Agora o homem então vai tentar viver pelo bem, porque o homem criado por Deus, ele tem uma lei natural dentro de si que quer agradar a Deus e quer fazer o bem. Só que ele descobre que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer.
onde está? Romanos capítulo 7, é isso, né? Romanos capítulo 7, é por amor, né, aos irmãos que não têm acompanhado, né, para vocês poderem acompanhar, tudo está na Bíblia, tá? Romanos 7, versículo 16, 15, porque nem mesmo eu compreendo o próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, não faço o que eu quero, e sim o que não quero, o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei é boa e me leva a fazer o bem, mas o bem que eu prefiro fazer, eu não consigo fazer. Versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, inimigo de Deus enganou Eva e assim enganou Adão e enganou a todos nós. Ele dá ao homem a capacidade de discernir o bem e o mal, mas o homem não tem capacidade de fazer o bem e sim acaba fazendo o mal que não quer fazer, certo? Então esse é um grande engodo de Satanás, né? Porque versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Pela queda do homem, pela desobediência à palavra de Deus, ao comer da árvore que Deus disse para não comer, árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no homem. Todos nós aqui somos o quê? Pecadores. E não só pecadores porque alguma vez pecamos, somos pecadores porque nós temos o pecado habitando em nós. Nós temos a natureza do pecado que foi injetada em nós, como aquelas serpentes abrasadoras que morderam os filhos de Israel desobedientes a Deus e foram envenenados. E nós, na queda de Adão, todo homem foi envenenado com veneno de Satanás, e esse veneno é a natureza pecaminosa. Então, eu e você somos escravos do pecado. Não quero pecar, mas eu peco. Por quê? Porque eu tenho a natureza do pecado em mim. Aí versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, esse é o homem que foi enganado por Satanás. Versículo 24, desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nesse corpo eu carrego a natureza do pecado. O pecado habita em mim. Quem vai me livrar disso? Portanto, irmão, não são regras religiosas que vão nos livrar. Quem vai nos livrar? É a cruz de Cristo. Por isso ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque quando Cristo morreu na cruz, ó Senhor Jesus, eu vou ter que ler alguns versículos, senão, né, os que estão aqui não vão entender. No capítulo 6 de Romanos, versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, se Cristo não tivesse morrido por nós e na sua cruz não também levasse o nosso velho homem junto com ele na cruz e morrer ali na cruz,
E como acontece isso? É pela fé. Quando você creu em Jesus, mal sabe você que quando você creu em Jesus pela fé, quando Cristo foi pendurado numa cruz, o seu velho homem foi pendurado com ele. O seu velho homem morreu. E se morreu o meu velho homem, o pecado que escravizava o meu velho homem não tem mais poder sobre mim. E dessa forma eu fui libertado do pecado, libertado do velho homem. Tá? Então, vou ler desde o versículo 3, Romanos 6. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Não só o velho homem morreu, mas foi sepultado na morte pelo batismo. Quando você creu em Jesus, naquele mesmo instante, o Espírito Santo te batizou. Você talvez não tenha essa consciência, mas Ele te batizou. Por que Ele te batizou? Deus quer colocar você como um membro do corpo de Cristo. Só que depois disso, essa foi a realidade. Você precisa confirmar essa realidade, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas é a confirmação, é um testemunho que você dá que você foi batizado pelo Espírito Santo. Então a realidade do batismo já aconteceu com você. Então é tudo uma história da fé. Pela fé, você foi sepultado na morte pelo batismo com Cristo, e pela fé, quando Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, você também foi ressuscitado juntamente com Ele, e agora você não anda mais como escravos do pecado, você agora anda em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, versículo 5, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Irmãos, se não houvesse a cruz de Cristo, nós vamos permanecer nos nossos pecados até o último dia da nossa vida, sem esperança, sem salvação, e o final é a perdição eterna, e a morte eterna, o fogo eterno. Portanto, irmãos, que grande salvação! Tudo começa pela cruz de Cristo. Mas se vocês abandonarem isso, voltarem de novo para a prática da lei, vocês estão o quê? Fazendo com que Cristo tenha sido crucificado em vão. Vocês voltam a confiar na carne, achando que na carne vocês podem agradar a Deus. Romanos 7 prova que na carne você não tem sequer força para vencer o pecado. Como vai praticar a lei de Deus, né? Então, irmãos, esse é um engano, levando os Gálatas de volta para a lei. Ó Senhor Jesus, Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Irmão, nós somos libertados do pecado pela fé, tá? E Romanos 7, 6 também. Agora, porém, libertados da lei. Por um lado, você foi libertado do pecado, e por outro lado, você foi libertado da lei, porque a lei fala para você não pecar, você não matar, não cobiçar, mas você não tem força para vencer o pecado, portanto você se torna escravo do pecado e também escravo da lei. Mas os judaizantes querem levar os gálatas de novo para a prática da lei, e o homem já está fadado ao fracasso, né? Nós hoje, graças a Deus, pela verdade do Evangelho, podemos viver, irmão, pela fé em Cristo. E essa é a liberdade, né, que o Senhor nos dá no Espírito. No entanto, isso não quer dizer que
depois desse fato espiritual, eu não tenho mais natureza pecaminosa em mim. Vocês entenderam? Essa realidade, esse fato de ter morrido com Cristo na sua crucificação, só é realidade em mim quando eu estou no Espírito. No Espírito eu tenho essa realidade. Saindo da esfera do Espírito, eu volto para a esfera do velho homem. Volto para a esfera da carne. Por isso, irmão, na carne, a prática da lei está na esfera da carne. Nunca vou conseguir vencer isso. Portanto, irmãos, para termos a realidade de que nosso velho homem já morreu com Cristo, e hoje vivemos em ressurreição, andamos em novidade de vida, isso só é realidade quando você anda no Espírito, né? Por isso eu, infelizmente, não posso voltar tudo de novo, já falei várias vezes sobre isso. Por isso, irmãos, uma coisa é muito importante. Romanos 8 nos ensina, a nossa mente é a chave para você, ou leva você a viver no Espírito, ou leva você a viver na carne, tá? Vamos ler, vai. Eu estou evitando gastar tempo nisso, mas eu acho que não tem como a gente não ajudar vocês nisso, né? Então ali, versículo 5, Romanos 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, o que é se inclinar para a carne? Aqui está dizendo com respeito à mente. A sua mente, vocês já viram uma chave a gente chama, como é que chama? Chave comutadora, chave de faca, né? Certo? Você, por exemplo, tem duas conexões. Ou a chave está girado, está conectado de um lado, ou está conectado por outro lado. Essa é a chave. A sua mente é essa chave, sabia disso? Então, quando a sua mente se inclina para a carne, o que vai acontecer? Vamos ler aqui. Porque os que se inclinam para a carne pensam, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Irmãos, então a nossa mente tem um poder de determinar em que esfera nós vivemos. Por isso, irmãos, a imersão na palavra leva a nossa mente para o Espírito. Inculcar a palavra, transcrição da palavra, anotação da palavra, imersão na palavra, irmão, nos ajuda a colocar a nossa mente no Espírito. Aí ele fala, porque o pendor aqui é a inclinação de novo, né? A inclinação da carne, colocar a mente na carne, dá para morte. Mas inclinar a mente no Espírito, ao Espírito, resulta em quê? Vida e paz. Vocês entenderam? Então, de um lado tem o fato que aconteceu na cruz de Cristo e na sua ressurreição, mas a realidade só acontece quando eu coloco a minha mente no Espírito. Quando a minha mente está no Espírito, irmãos, realmente o meu velho homem já morreu lá na cruz. E hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, é toda uma questão de a sua mente. Por isso o Senhor quer ganhar o nosso coração. Ele quer fazer com que a nossa mente seja sempre voltada à sua palavra, e a sua palavra nos supre vida, né? E assim nós vamos ter sempre um andar no Espírito. Então agora, né, e na esfera da lei, nós estamos na esfera religiosa. E é uma esfera em que vivemos pela capacidade do homem, né? E por que eu estou lendo isso? Romanos 7,6, né?
aqui fala: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Se você voltar para a prática da lei, você volta para a esfera da carne, você volta para a esfera da religião, da religiosidade, e lá você tem a caducidade da letra. O que é caducidade da letra? Sempre a mesma coisa, não tem novidade. Você anda pela lógica humana, você anda pela tradição, você não tem novidade nenhuma, não acontece nada de novo. Se você, vamos lá para Eclesiastes. Ó Senhor Jesus. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, vocês sabem disso, vocês conhecem, né? Aqui está Salomão, que experimentou de tudo. Se tem um homem que teve tudo na vida, irmãos, era Salomão. Certo? Ele já experimentou de tudo. Então ele está apto para dizer que não tem nada de bom na vida humana. Tanto na riqueza, na pobreza também não tem, né? Não tem na diversão, né? Na alegria do pecado, nos prazeres, não, nada tem, nem na riqueza. Então ele diz assim, versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, e tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o teu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Se você quer viver nesse ciclo, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, retorna aos seus ciclos, todos os rios, não vou nem continuar lendo. Irmãos, tudo é vaidade, isso é caducidade da letra. Você quer viver na caducidade da letra? Ó Senhor Jesus. Versículo 8, todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Irmãos, isso é o mesmo para quem vive no meio da religiosidade. Não tem nada novo, né? Ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Irmão, se a gente continuar na caducidade da letra, nós vamos repetir a história da religião, séculos e séculos aí de história. Mas se a gente viver no Espírito, irmãos, nós vamos ter sempre novidade. Nada se repete, sempre novidade. É o que nós estamos experimentando esses dias. Por que a igreja está tão alegre? Porque está vendo, todo dia estão vendo novidade, estão vendo coisa nova, porque o Espírito está tendo liberdade, tá? E por isso nós precisamos dar liberdade para o Espírito. Por isso, irmãos, servir, porém, em novidade do Espírito, há sempre novidade de vida. Então Paulo, né, insta, aqui fala, né? Onde ele fala? Paulo insta aos Gálatas para que permaneçam firmes na liberdade de Cristo e não se submetam novamente a jugo, né, de escravidão. Então Paulo diz, se vos deixardes circuncidar de novo, Cristo de nada vos aproveitará. Se eles voltarem para a prática da circuncisão, então em vão Cristo foi crucificado. Isso está em Gálatas 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus,
Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Irmãos, se a justiça vem pelo seu mérito, pelo que você fizer de melhor para Deus, irmãos, Cristo não precisa morrer por nós. Está certo ou não? Na religião, na lei, irmãos, é disputa. Lembra que o Paulo fala assim, aqui ó, capítulo 1 de Gálatas, versículo 13: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. No judaísmo, irmão, eu vivia pela lei. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Por estar envolvido na minha religião, eu estava indo contra Deus e não sabia. Estava perseguindo a própria igreja de Deus e devastava a igreja de Deus, e eu estava totalmente enganado pela minha religiosidade. Em versículo 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Não sei o que vocês extraíram desse versículo. O que podemos extrair do versículo 14? Que na prática da lei depende muito da capacidade de cada um. Paulo, ele era extremamente capaz e dedicado. Ele se avantajava, ele tinha muitas vantagens sobre os da mesma idade que ele. Ele era um zeloso, extremamente zeloso na lei. Irmão, não sei se vocês entenderam que nessa esfera da lei, na esfera da lógica, na esfera da carne, irmãos, há um ambiente de competição, um ambiente de quem é melhor, quem prega melhor a palavra, quem conhece mais a Bíblia, quem sabe cuidar da mocidade. Estou falando da igreja. Quem melhor faz isso? Irmãos, aí surge um ambiente de competição, de concorrência, certo? Um querer levar vantagem em cima do outro. Um puxa tapete do outro, irmão, para subir, ter mais cargos na igreja, irmão, ou na religião. Irmãos, graças a Deus nós estamos livres disso. E já passamos por isso, né, amigo? Já passamos por isso. Graças a Deus não tem ambiente de competição, porque estamos nessa esfera do Espírito, esfera da vida, em que todos nós reconhecemos que não é pela nossa capacidade que a obra é feita pela palavra de Deus, e quem atua, executa conforme a palavra de Deus é o Espírito, e o Espírito executa por meio do nosso ouvir da fé. Precisa da nossa participação, e a nossa participação é crer e praticar, executar a palavra de Deus. Irmãos, graças a Deus não depende, aqui ninguém precisa dizer eu sou mais capaz, levo vantagem sobre muitos, eu sou muito bom administrador, eu sou muito bom executor de obras. Não, todos nós aqui dependemos do Espírito. Ó Senhor Jesus. De novo, capítulo 3, versículo 10. Todos quantos, pois, estão da obras da lei, estão debaixo da maldição, Então, se de novo eu me deixo circuncidar, eu estou obrigado a guardar toda a lei, Versículo, voltando lá para Gálatas 5:3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, todo homem que se deixa circuncidar, ele está obrigado a guardar toda a lei, e nenhum homem é capaz de guardar toda a lei. E em Deuteronômio Deus fala: maldito é aquele que não guarda toda a lei.
Portanto, irmãos, os que são das obras da lei estão todos debaixo da maldição, todos são malditos. Não sobra um homem. Todos que são da prática da lei são malditos. E Cristo se fez maldição em nosso lugar, foi pendurado num madeiro. Porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Irmãos, ele se fez maldição por nós para nos dar a bênção de Abraão. Que coisa maravilhosa, né? Então, ó Senhor Jesus, infelizmente, né, em Atos capítulo 15, versículo 1, né, ali mostra que os judaizantes fizeram, eu já falei, mas eu vou ler aqui para vocês, né? Atos 15, versículo 1 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Irmãos, isso é outro evangelho, não é a verdade do evangelho. E versículo 5: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Irmãos, ó Senhor Jesus, ninguém é capaz de praticar toda a lei, portanto ninguém é justificado diante de Deus pela lei. E se, né, capítulo 5, vamos voltar lá para Gálatas 5, versículo 4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Irmãos, ficou provado que os pecadores são incapazes de obter justiça pela prática da lei. Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, abriu a porta da justiça que vem pela graça de Deus, pela fé. Então, a justiça da fé vem justamente pela nossa união com Cristo na sua morte e ressurreição, e voltar para a lei, né, senão voltar para a lei faz com que sejamos voltando e separando de Cristo e caindo na graça. Irmão, por que é tão importante a questão de justificação? Eu já falei na semana passada. A lei não é capaz de justificar um homem. A fé justifica um homem. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Mas por que é tão importante nós sermos justificados? Porque será que é só para dizer que eu sou homem mais justo que o outro? Por que então é importante eu ter a justiça, ser justificado? Hein? Hein? Receber a vida, né, amigo? Receber a vida. Porque Deus quer nos dar vida. Mas Ele não pode nos dar vida enquanto nós não pagarmos a nossa dívida com a justiça de Deus. Então, questão de você ser justificado não é uma questão de você ser uma pessoa mais justa ou menos justa. Você precisa pagar a sua dívida com a justiça de Deus para Deus poder te dar a vida. Quando o homem, né, caiu, vamos lá, vai. Eu não queria ler, mas vamos lá. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Quando o homem desobedeceu a palavra de Deus, né, Deus havia proporcionado a árvore da vida que Ele plantou no meio do jardim do Éden, para que o homem escolhesse a árvore da vida e recebesse Deus como vida. E quando receber Deus como vida, Deus passaria a viver no homem e passaria a governar o homem e governar todas as coisas por meio do homem. Veja como é importante o homem receber a vida de Deus. Só que o homem demorou-se para fazer essa escolha. Enquanto ele demorava-se, a serpente entrou.
aproveitou-se da oportunidade. Por isso, irmãos, quando nós ouvimos uma palavra de comando, não se demore. Faça a escolha logo. Pratique a palavra. Creia em Deus. Porque se você se demorar, o inimigo vai aproveitar esse tempo da demora para trabalhar na sua mente. Começa a colocar dúvida na sua cabeça. Pronto, você já, como Eva, cai no engodo de Satanás. Portanto, irmãos, quando o Senhor fala uma coisa, vamos ser simples como nossos jovens e adolescentes. Crê, crê no Senhor, crê na palavra de Deus com toda reverência. Então vamos crer imediatamente e praticar, não dando chance para o inimigo de Deus trabalhar na nossa mente. Então o homem desobedeceu a palavra de Deus, o pecado entrou no homem, assim o homem passou a ser devedor da justiça de Deus, já em Gênesis capítulo 3. Então, um homem que tem dívida quanto à justiça de Deus, não pode mais receber a vida de Deus. Só que o homem ainda estava no jardim do Éden, então Deus teve que expulsá-lo do jardim do Éden, porque não pode mais ter acesso à árvore da vida. E o caminho para a árvore da vida, Deus colocou o quê? Vamos lá, capítulo 3 de Gênesis, versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem não pode mais receber a vida de Deus, porque o homem virou pecador e a morte reinava nesse homem. Então o homem precisa pagar a dívida primeiro, ser justificado primeiro, para poder receber a vida de Deus primeiro. E não é pela prática da lei que o homem vai pagar a dívida da justiça, porque pela prática da lei ninguém é justificado. Mas o homem é justificado pela fé. Por que o homem pode ser justificado pela fé? Porque Cristo morreu por nós. Cristo pagou essa dívida por nós. E quando Cristo pagou a dívida por nós, na sua morte na cruz, irmão, mas como aquilo valeu para você? É quando você crê nele. Quando você crê em Cristo, você recebeu o perdão dos pecados e você foi justificado pela fé. Uma vez pago a dívida com a justiça de Deus, aqui diz assim: Deus colocou querubins no caminho para a árvore da vida. Querubins representam a glória de Deus, E também o refúgio de uma espada. A espada representa a justiça de Deus. E o refugir significa, tinha um fogo que se movia na espada. Esse fogo que revolvia a espada representa a santidade de Deus. Quer dizer, o homem, na verdade, quando caiu, carece da glória de Deus, ofendeu a glória de Deus. Então tem que resolver primeiro a questão da justiça, para depois ser admitido pela glória de Deus e ser admitido para a santidade de Deus. E assim, irmão, o homem ficou expulso, longe da árvore da vida. Mas pela fé em Cristo, novamente nós temos acesso à árvore da vida. Cristo pagou a nossa dívida, Então, pela fé, você foi justificado. Ó Senhor Jesus. Hein? Tudo pago. Tudo pago, Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Então, o homem, a morte de Cristo satisfez as 3 exigências de Deus, principalmente a justiça de Deus, pois do contrário o homem não teria acesso à vida de Deus. E hoje, irmãos, vamos voltar lá para Romanos 8 de novo. Romanos 8. Senhor Jesus.
Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Por isso, irmãos, nós hoje, né, pelo Espírito, nós aguardamos pela fé a justiça, que esta é a nossa esperança. Então, ao crer em Cristo, nós somos justificados pela fé. No entanto, a justiça precisa tomar conta de nós subjetivamente, né? E até a plena filiação. Aqui no versículo, dá uma olhada aqui, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, irmãos, durante o tempo em que vivemos aqui na terra, Deus não só nos justificou pela fé, mas Ele quer trabalhar a sua justiça em nós subjetivamente. Não apenas nós hoje temos uma base da justiça para ter acesso à vida, acesso a Deus, mas, irmãos, durante o nosso tempo em que vivemos aqui na terra, precisamos viver uma vida de justiça, uma vida justa. Isso significa a justiça subjetiva. Eu preciso não só tomar posse da justiça objetiva que Cristo preparou para nós, mas eu preciso de uma justiça subjetiva para me encontrar com Deus e para eu ser glorificado. Por isso, aqui ele começa a falar em a glória ser revelada em nós. Como a glória de Deus vai ser revelada em mim, se eu ainda, né, embora tenha sido justificado pela fé, mas o meu ser ainda, né, está tomada de injustiça. Elementos do velho homem, elementos da velha criação. Eu preciso ser pouco a pouco, né, ser santificado e ser justificado, praticar minha justiça subjetiva. Eu não sei se os irmãos entenderam. De um lado, irmão, nós somos santificados no dia em que nós cremos. Mas por outro lado, ainda temos elementos impuros em nós, tá? Eu vou tentar explicar para vocês. Efésios 5. Como diz em Efésios 5? Efésios 1, versículo 4, ele diz assim: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, né, perante ele em amor. Quer dizer, o Senhor nos santificou. Nós éramos comuns no mundo, ele nos separou do mundo e nos santificou. Essa é uma santificação posicional. Eu estava no mundo, agora estou na casa de Deus. Uma santificação posicional, estou perante Deus santo. Mas dentro de mim, irmãos, ainda tem muitos elementos não santos. Ainda tem um velho homem. Então existe a santificação posicional e também tem a santificação disposicional. Ele precisa me santificar na minha disposição. E para isso, aí Efésios 5, né? Versículo 25, que diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Só que essa igreja precisa passar por um processo de santificação.
Não só a santificação posicional, que já aconteceu quando nós cremos em Jesus, mas Deus precisa fazer um processo de santificação disposicional. Precisa purificar, santificar o meu ser. Como Ele vai santificar o meu ser disposicionalmente? É pela palavra. E para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E a palavra, irmãos, faz esse trabalho de lavagem, de santificação. Vai eliminando dia após dia elementos naturais meus, né, do velho homem. Ele está colocando elementos divinos, da realidade divina em mim. Essa é uma santificação. A vida santa de Deus está me santificando disposicionalmente pela palavra. Por isso, como é importante a imersão na palavra, como é importante inculcar a palavra no coração, ficarmos todo dia, irmãos, em contato com a palavra, porque a palavra nos lava, a palavra nos santifica. E qual é o resultado dessa santificação, irmãos? É para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porque eu fiz questão de explicar santificação posicional, disposição para vocês, é para vocês entenderem que a justificação também tem esses dois aspectos. A justificação tem um aspecto, né, também objetiva. Cristo, Ele na cruz realizou a obra da justiça para atender a necessidade da justiça de Deus, e por isso hoje tenho acesso à árvore da vida. Mas por outro lado, tendo acesso à árvore da vida, Deus precisa trabalhar a sua justiça em mim. Eu ainda tenho muitos elementos de injustiça do velho homem. Então também por meio desse processo de santificação, irmão, também a justiça está sendo trabalhada subjetivamente em mim. Dá para entender? De maneira, irmãos, que quando estiver cada vez mais, né, tendo a justiça subjetiva, quando nos meus atos, na minha conduta, no meu comportamento, sem eu me esforçar, não é comportamento religioso, não é nada disso, mas aí eu vou praticar atos de justiça. Senhor Jesus, acho que eu vou acrescentar mais um. Vamos lá para Salmo 45. Eu não ia falar, mas vamos falar. Salmo 45. Versículo 13. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Quem é essa filha do rei? É a mulher escolhida do rei. Escolheu alguém e colocou dentro do palácio para depois tomar por esposa. Essa é a filha do rei. Então, quando você e eu estávamos na rua, um dia o Senhor nos escolheu para ser a filha do rei e nos deu uma veste. Essa primeira veste recamada de ouro, irmão, essa primeira veste representa a veste de justiça objetiva. Você não precisou fazer nada, você creu, então Cristo te revestiu, você se vestiu de Cristo, e Cristo vestiu você com a justiça objetiva para você poder entrar no palácio. Você não está mais na rua, você foi acolhido por Deus no palácio, e o palácio é a igreja. Deu para entender? Só que essa mulher escolhida pelo rei tem que passar por um processo, que na Bíblia chama de processo de embelezamento. E esse processo, irmãos, é esse processo nosso de santificação e justificação subjetiva. Tá? Aí vê versículo seguinte: em roupagens
bordadas conduzem-na perante o rei. Ela só vai à presença do rei quando tiver a segunda veste pronta. Vocês estão entendendo? A primeira veste é a veste da justiça objetiva. A segunda veste é a veste da justiça subjetiva. Você já está pronta para se casar com o rei, depois de um processo. Vocês entenderam? Então, aqui em roupagens bordadas. Por isso que Romanos 8 fala de os sofrimentos do tempo presente não são comparados à glória a ser revelada, né? Isso quer dizer o quê? Você está sendo bordado. Essa veste subjetiva às vezes dói. Tem bordadas, agulhadas, não é isso? Mas isso ajuda-nos a tecer, bordar uma veste de justiça subjetiva, para a gente poder se encontrar com o Senhor. Você duvida? Não? Então, abre também em Apocalipse 19. Quando eu falo de veste de noiva, as irmãs ficam mais sensibilizadas do que homens, né? Homem não entende nada de veste, né? Mas as mulheres já entendem mais de vestidura. Olha quem vai estar no casamento do rei. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Por que já se ataviou? Tem a segunda veste. A primeira veste ainda não lhe qualifica para o casamento, mas a segunda veste qualifica a noiva para o casamento. Pois lhe foi dado, olha o versículo 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aí já é uma justiça subjetiva. Você pratica, porque você foi trabalhado. Aí agora eu posso voltar para Romanos 8. Tudo isso foi adicional, tá? Eu não ia falar, mas só vocês entenderem melhor, né? Romanos 8, vamos voltar lá para Romanos 8. Por isso Deus está nos preparando para isso. Então vou ler o versículo 18 de novo, agora vocês vão entender melhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando vai ser revelado a glória dos filhos de Deus? É quando essa veste estiver pronta, né? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, quando o homem caiu, levou a criação toda à maldição. Vocês sabiam disso? Isso ficou debaixo da corrupção, né? Hoje de manhã eu saí um pouco mais cedo, estava esperando para vir para cá, fui para a varanda, já tinha alguns mosquitinhos me perturbando ali, né, tal, né? Eu tive que passar o, como é que chama? Repelente, né? Passar repelente. Aí eu fiquei, mas como é que esses mosquitos perturbam, né? Se os mosquitos pudessem falar, eu ia falar, na verdade, eu estou esperando vocês me libertarem do cativeiro da corrupção. Eu estou picando você porque eu sou resultado da queda de vocês. Vocês caíram e nós caímos no cativeiro da corrupção. Então toda a criação está aguardando. A criação está aguardando ser libertada. E quando a criação vai ser libertada?
Quando eu e você fomos libertados. Quando é que eu e você vamos ser libertados, irmão? Quando eu e você, a glória dentro de nós será revelada. Glória só consegue se revelar, irmãos, quando eu tenho realidade espiritual. Não a fachada, não a aparência, mas realidade da santidade, realidade da justiça subjetiva em mim, tá? Aí então vem o versículo seguinte. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Tudo começa pelas primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando aqui não é bom traduzir para a adoção de filho, para a filiação, a redenção do nosso corpo. O que quer dizer isso? Quando o Senhor voltar, todo o nosso ser interior foi trabalhado pelo Senhor. Na santificação, na justificação. Todo o meu interior foi tomado pela glória de Deus. Agora só falta Deus tomar esse corpo. Esse corpo ainda veio do pó da terra. Então esse corpo não serve para levar para Deus, ser levado para Deus. Então Deus precisa glorificar o corpo. Ele vai substituir o corpo corruptível por um corpo da glória. Isso se chama a redenção do nosso corpo. Então, já que o meu espírito e minha alma foi totalmente tomados pela glória de Deus, Deus também vai glorificar o meu corpo. Deus vai redimir o meu corpo, transfigurar o meu corpo, meu corpo vai ser revestido da incorruptibilidade. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, não tenho tempo de ler, tá? Bom, irmãos, em Cristo, ó Senhor Jesus, eu tenho que terminar minha tarefa, né? Vamos lá, Gálatas, vamos continuar lá, Gálatas 5. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Irmãos, não é seguir a regra religiosa, viver religiosamente bem, achando que com isso agradamos a Deus. Não, irmãos, é viver pela fé. Só que a fé atua pelo amor. Eu vou perguntar para vocês, por que Deus deu a lei? Por que Deus deu os 10 mandamentos? O que significa, né? Qual o sentido dos 10 mandamentos? Então, vocês se lembram em Mateus 22? Vamos dar uma olhada, Mateus 22. Senhor Jesus. Você aguenta mais um pouco, né? Ela tem bastante coisa para terminar aqui. 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, e perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quer dizer, quando você pratica a lei religiosamente, você não consegue extrair isso. Mas os mandamentos foram dados por Deus, resumem-se em amor. Amor a Deus, amor ao próximo, tá? Então, também Lucas capítulo 10 também fala a mesma coisa, mas eu não vou ler. Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando Deus deu a lei era para servir de aio para guardar o povo de Israel. Só que o povo de Israel foi para o lado
religioso, de tentar cumprir a lei. Deus nunca deu isso para o homem tentar cumprir a lei. Na verdade, a lei resume no amor de Deus, no amor a Deus e no amor ao próximo. Então irmãos, a fé só funciona, só atua pelo amor. Porque a lei, o fim da lei é Cristo. Tá? E a justificação pela fé nos dá acesso à vida, à natureza de Deus. E Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículos 8 e 16. Deus é amor. Vamos ler, vale a pena. Senhor Jesus. 1 João 4, 8. Versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, tudo que fizemos aqui na igreja, amando, imersão, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, procurando, achando os buscadores, sendo missionários, indo para outros continentes. Irmão, tudo que nós fazemos, irmãos, é por amor. O amor é a nossa essência, porque amor é a natureza de Deus. Quando você recebe a vida de Deus, você está justificado, está apto para receber a vida de Deus. Quando você recebe a vida de Deus, você recebe a natureza de Deus. E a natureza de Deus, Deus é amor. Versículo 8. Versículo 8 não, versículo 16, né? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Por isso, irmãos, Deus nos concede o Espírito pelo ouvir da fé, e o Espírito opera milagres para executar a obra de Deus, e no entanto Deus é Espírito e Deus também é amor. Portanto, a fé, atua pelo amor. Deus, irmãos, por isso Deuteronômio 6 fala como podemos colocar a palavra de Deus no coração. É por meio do inculcar a palavra de Deus, porque Deus faz a obra dele, sempre fez a obra dele pela palavra. Ele vai continuar fazendo a obra de Deus pela palavra. Só que, irmãos, hoje tem uma coisa, eu vou explicar, já expliquei isso. O Espírito de Deus está pronto para fazer a obra de Deus. Só espera a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é voz de comando. E sempre fez assim na criação, em todas as coisas. Só que agora que ele tem a sua igreja, o Espírito está pronto para executar a obra de Deus. Aguarda a palavra que sai da boca de Deus. Só que a palavra de Deus que sai da boca de Deus precisa passar pelo homem. O homem precisa ouvir diligentemente a palavra de Deus, e acolhê-lo como a palavra que vai operar, e quando o homem crê nessa palavra, o Espírito opera. Então, irmãos, hoje depende do homem. Em outras palavras, irmãos, embora Deus seja todo poderoso, mas Ele opera por meio da igreja. Precisa da cooperação da igreja, precisa da cooperação minha e sua. Por isso, irmão, não vamos cair na religião de novo. Vamos dar liberdade para o Espírito atuar. A palavra que recebemos, vamos viver de uma forma genuína, no Espírito e na verdade. Voltando lá para Gálatas 5, versículo 7. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Irmãos, ouvir da fé resulta em obediência à verdade. Quando você ouve a fé, ouve com fé a palavra de Deus, resulta em obediência. Você obedece à palavra de Deus, e a obra de Deus executada prospera entre nós. O inimigo de Deus quer paralisar a obra de Deus. De que maneira ele pode paralisar a obra de Deus? Introduzindo uma outra palavra,
outro evangelho e distraiu os Gálatas, né? Então os Gálatas corriam bem, alguma coisa ocorreu para eles pararem de correr. Alguma persuasão, alguém persuadiu-os, né? Enfeitiçou-os. Então essa persuasão dos judaizantes não vem daquele que os chamou para a graça de Cristo. Deus chamou os Gálatas para a graça de Cristo, para não ficar outra vez escravizado na lei, né? E versículos 9, vamos lá, 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que é isso? As donas de casa sabem para que serve o fermento, né? Para que serve o fermento? Para levedar a massa, tá? E como é que funciona? O que é um fermento? O que é um fermento? Fermento são fungos, né? Microscópicos, minúsculos, certo? Minúsculos. E esses fungos são organismos vivos. E quando você adiciona um pouco de fermento na massa, esses fungos passam a se alimentar do açúcar e do amido que está na farinha de trigo. E quando começam a se alimentar, e começa a criar vazios. É por isso que, né, uma massa fica fofa. Certo ou não? Um pão não levedado é um pão duro que nem uma pedra. Mas um pão levedado é um pão macio para se comer. É um bolo, né? É, Jones? Um bolo, né, que você gosta, né? Bolo. O fermento, né, fica gostoso para comer, tá? Irmãos, o fermento serve para isso. Então, um pouco de fermento parece que facilita comer. Eles, os judaizantes, os judeus, né? Ó Senhor Jesus, eles estavam evitando bater de frente com a religião judaica, porque se eles, como a igreja, né, e defendesse que houve uma dispensação da lei para a fé, então eles deixariam de praticar a lei e todas as coisas relativas à lei, eles iriam ser perseguidos. Então é mais fácil, para não serem perseguidos, eles disserem: não, nós aceitamos Cristo, a fé, mas também nós praticamos a lei. Irmão, não tem isso, não existe isso. Então a introdução da prática da lei no cristianismo para os judeus é um fermento que facilita a eles viverem sem que ter menos pressão, menos perseguição. Irmãos, esse fermento aqui é um ensinamento errado, é o outro evangelho, né? Irmãos, hoje pode ter muitos outros ensinamentos que facilitam você a viver uma vida cristã. Cuidado com o fermento, esse ensinamento, tá? Então, irmãos, quem não tem clareza da verdade do evangelho é facilmente iludido por uma linguagem persuasiva, de sabedoria, né? De palavras que contêm fungos, que levedam a massa. Cuidado com fungos no ensinamento do Senhor, né? E não é, o que não é verdade, irmãos, contém fungos de sofisma que produzem aparências de verdade com intuitos enganosos. As coisas que os falsos mestres faziam, eles, por vergonhosas se ocultam, eles adulteravam a palavra de Deus. Isso é adulterar a palavra de Deus, isso está em 2 Coríntios 4, versículo 2. E, irmãos, mas Paulo pregava a verdade do evangelho, e a palavra da verdade vem com o poder de Deus. O outro evangelho pode ser melhor para você, para aceitação, mas não tem poder. Tem poder, né? Então, eu tenho vários versículos aqui, irmãos. Eu não vou, talvez eu vou ler o seguinte. Irmãos, Deus, você sabe que tudo que facilita para comer,
irmão, pode não ser coisa boa, né? Então, 1 Coríntios 3:2. 1 Coríntios 3:2. Paulo diz assim aos coríntios: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Enquanto você é carnal, você gosta de coisa mais fácil de comer, né? Como leite de criança, para criança. Alimento sólido é para adulto, né? Hebreus capítulo 5. Por isso, irmãos, às vezes a palavra é dura, mas é sólida. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vós tornasses como necessitado de leite e não de alimento sólido. Alimento sólido, então, não tem fermento, não tem aquilo que facilita comer. Não, é duro, é alimento sólido, mas sustenta, tem consistência, é a verdade do Evangelho, tá? Ó Senhor Jesus. Porque uma massa fermentada facilita a aceitação, evita a perseguição, aumenta a popularidade de quem fala, ao passo que a verdade do Evangelho é um alimento sólido. Que você prefere? Aquele que traz saúde, aquele que traz o poder de Deus, ou meramente uma boa mensagem para se ouvir, né? Então, irmãos, e você como eu, nós devemos ser um obreiro, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? E versículo 14, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas e palavras, para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Isso é quando introduz fermento, né? Versículo 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão passarão a impiedade ainda maior. Então nós preferimos a verdade. Por isso Paulo disse aos Gálatas: eu me tornei o vosso inimigo por vos dizer a verdade. Eu não vos dei um bolo gostoso para comer, eu não dei um pão levedado para comer, eu vos dei alimento sólido, eu dei-vos a palavra. Por isso, voltando lá no versículo 10, como diz: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação, né? Paulo estava confiante no Senhor de que eles não pensarão de outro modo, e sim pensarão da mesma maneira como ele lhes apresentou. E quem os perturbou certamente não ficará impune, sofrerá punição. Para Deus é algo muito grave desviar as pessoas da verdade do Evangelho para viver pelo esforço da carne, fazê-las caírem da graça para viverem sob a escravidão da lei. Irmãos, todo aquele que perturba a igreja para fazer cair os irmãos, sofrerá punição. Deus não vai deixar nada impune, tá? Aí, versículo 11... esse versículo é muito importante. Isso me motivou a fazer mais mensagens, tá? Então, só para vocês saberem. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão,
porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Irmãos, Paulo, por onde ele passava, ele sofria muito, sofria perseguição, era apedrejado, né? Ele era açoitado, ele passava por todo tipo de sofrimento, mas tinha uma maneira de ele parar de sofrer perseguição. É só, né, começar a tolerar também a circuncisão. Se ele voltar a pregar a prática da lei, a perseguição terminava. Irmãos, mas Paulo era fiel. Você imagina se ele recuasse, que seria de nós hoje, que seríamos de nós hoje? Nós não teríamos a verdade pura do Evangelho aqui conosco, né? Então, o motivo principal da perseguição de Paulo por parte dos judeus e dos judaizantes é porque ele não pregava a circuncisão. Você nota que aqui tem duas categorias de pessoas: são judeus e os judaizantes. Judaizantes são judeus crentes, mas que defendem a prática da lei. Os judeus são judeus do judaísmo, tá? Então Tiago e todos os presbíteros da igreja em Jerusalém apresentaram a Paulo em sua terceira viagem que havia dezenas de milhares de judeus que creram e todos eram zelosos da lei. E eles foram informados que Paulo ensina aos judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Os judaizantes saíram da igreja em Jerusalém para perseguirem a Paulo. Era só Paulo, né, voltar a pregar circuncisão, pronto, ele não seria mais perseguido. Por isso, irmãos, eu não vou entrar muito aqui em detalhes, porque eu vou ainda voltar a esse assunto, né? Irmãos, aqui fala: eu, porém, irmãos, se ainda, versículo 12, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Aqui, mutilassem, a palavra mutilar pode ser traduzida também para castrar. Algumas práticas pagãs usavam castração, pensando com isso que poderiam se aproximar das divindades. Paulo sugere que, semelhantemente a alguns que militam a favor da circuncisão, tão radicais que eram, não lhes bastaria apenas cortar o prepúcio e sim proceder à castração, como que com isso pudesse aproximá-los ainda mais de Deus. São esses radicais que incitam os Gálatas à rebeldia, para com suas ações perderam o amor e carinho pelo apóstolo e consequentemente o apreço pela sua palavra, promovendo rebeldia entre eles. Irmãos, eu na verdade terminei, mas eu quero falar mais uma coisinha só. Pode? Colossenses 2. Colossenses 2. Versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por isso que eu estou falando dos rudimentos do mundo. Voltar à prática da lei é voltar para o rudimento do mundo. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. Irmãos, a prática da lei quer nos levar de novo, voltar a seguir regras religiosas. Não faça isso, faça aquilo, né? No passado não era assim na igreja, né? Né? O Espírito quer fazer uma conversão, você fala não era assim no passado, e o Espírito não tem liberdade de fazer uma conversão. Irmãos, não fique preso a ordenanças. Naquela reunião de Atos capítulo 15, parecia tudo bonito. Paulo falou, Pedro falou e Tiago concluiu.
Tiago, quando concluiu, ele falou: tudo bem, não vamos colocar um jugo aos gentios que creem no Senhor, tal, mas ele acrescentou ordenanças. Que ordenança ele acrescentou? Atos 15, versículo 19: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Irmãos, são ordenanças, não é a essência da fé. Que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne e de animais sufocados e do sangue. Irmãos, não são coisas essenciais da fé. E ele insistiu em praticar isso, e quando chegou em Atos capítulo 21, aí ele fala de novo, versículo 25: quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Irmãos, claro que não devemos fazer essas coisas, mas, irmãos, nós não vivemos mais debaixo do que pode fazer, o que não pode fazer. Isso é no tempo da lei. Nós temos debaixo do tempo do Espírito, da fé. Hoje seguimos Cristo, somos governados pela palavra. Não é pode fazer isso, não pode fazer aquilo, irmãos. Vocês entenderam? Mas onde eu quero terminar? Versículo 23: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Você começa a se elevar a si. Eu consigo chegar a um nível que os outros não conseguem chegar. Irmão, na prática da lei, no aperfeiçoamento da carne, é isso que leva. O gnosticismo tem um negócio que alguns conseguem alcançar uns pensamentos lá elevados que poucos homens conseguem chegar. É sempre alguém mais, tem um plus a mais. Irmãos, não tem nada disso na fé. Não é assim. Então, como culto de si mesmo, na verdade você está se cultuando. Eu consigo o que os outros não conseguem. E de falsa humildade e de rigor ascético. O que é rigor ascético? Ascetismo, rigor consigo mesmo. Vocês sabiam que na história da igreja, no século III, o homem já começou a cair no rigor ascético? Achando que privando a sua carne, dando sofrimento para a sua carne, fazendo a sua carne sofrer, achando que com isso você vai vencer o pecado, vai vencer a carne e vai agradar a Deus. Assim surgiu o primeiro, como é que chama? Ermitão, que se isolou do mundo, viveu numa caverna, e aí surgiu o chamado monasticismo. Monastérios abrigam o quê? Monges, abrigam freiras, para quê? Para se isolar do mundo. E quem pratica esse lado pratica o rigor ascético. Irmãos, cuidado. Jejum é uma coisa que tem na Bíblia, mas muitos usaram jejum como rigor ascético, achando que se eu privar o meu corpo de comer, a minha carne de comer, eu vou vencer o pecado. Se eu não vigília, irmãos, também pode ser praticado de uma forma regular, mas muitos usam da vigília. E se eu privar o meu corpo de sono, de descanso, eu vou fazer minha carne sofrer, eu vou vencer o pecado, eu vou agradar a Deus. Irmão, tudo isso, Paulo fala, não tem valor algum contra a sensualidade. Não caia nisso, irmãos, não caia nisso. O negócio é andar no Espírito. O nosso velho homem já morreu com ele na cruz. E nós hoje, irmãos, colocamos na nossa mente no Espírito, não na carne. E o Espírito tem liberdade.
Ele sopra onde Ele quer. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Ele precisa de muitos Abraãos de hoje, simples, e seguem o Espírito para onde Ele for. E o Senhor vai concluir a sua vontade. Tomara que seja na nossa geração. O Senhor possa voltar logo. Amém. Graças ao Senhor por mais uma palavra profética. Em 2025, o Senhor quer avançar muito mais. Se mantermos o ouvir da fé, teremos energia da vida para levar a obra de Deus adiante. Não só aqui no Brasil, mas o Senhor quer avançar em todos os continentes. E nós podemos participar. Nós podemos participar também ofertando. Se você tem esse coração e quer fazer uma oferta especial, aqui temos o Pix das Missões no Exterior. Agora, se está transbordando de encargo e quer ter um voto mensal, através de ler este QR Code ou então clicar no link que está na descrição do vídeo do YouTube, você será direcionado a um formulário muito simples. Preenchendo com as suas informações, está pronto. É só enviar. Senhor Jesus. Se você tem mais alguma dúvida, esse é o nosso WhatsApp. Pode nos enviar uma mensagem, estaremos esperando você. E que o nosso coração possa estar cheio de encargo pela obra do Senhor. Essa luta é nossa e é a nossa responsabilidade de trazer o Senhor de volta.